Bom dia, pessoal. Vamos dar início à sessão 6, né, do 5º Fórum de Revisão de Textos. Meu nome é Risoleide Rosa, eu sou professora aposentada da UERN e revisora de textos aposentada da UFRN, tá certo? E vou passar esse final de manhã aqui conversando com vocês sobre revisão, né? E os trabalhos a serem apresentados, eu vou só... E vocês vão confirmando, tá certo? Eu vou dizendo aqui o título e as autoras e autor, para vocês confirmarem. Então, o primeiro seria Revisão e Acessibilidade, Estudo de Caso, de Lícia Rebelo de Oliveira Matos e Mariana... como é a pronúncia? Mariana Caser. Caser da Isso. Costa. Isso. Mariana Caser, é isso? Aham, certinho. Tudo certinho. O segundo, a hipercorreção em processos de revisão de texto. O reconhecimento do valor semântico das expressões em construções linguísticas. De Laiana Santana. Ok? Laiana está aí? Sou eu. Oi, Laiana. Estou aqui. Tá certo. O seguinte é o problema da crase na revisão de textos. Rafael Pacheco. Rafael está aí? Ainda não, né? E o último seria da pesquisa acadêmica ao livro, a experiência de revisão em uma editora universitária, de autoria de Milena Paiva Pinto de Oliveira, Augusto Porto Avale e Thaís Pedretti Marinho Lofeudo Fernandes. Estão aí? Sim, estamos aqui. Muito bem. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos, tá certo? Então, vamos conversar sobre o que a gente gosta muito, não é? Com certeza. Ok? Então, como é que vai a dinâmica? Cada autor, autores, tem em torno de 15 minutos, tá certo? Para apresentar seus trabalhos, e a gente deixa para discutir no final. Comentários, perguntas, questões, tá certo? Combinado assim? Tudo ok? Muito bem. Então, vamos começar com Lícia e Mariana. Olá, bom dia. Me ouvem bem? Sim. Ok. Tudo bem. Então, a gente tem bastante coisa para falar, vamos lá. Você vai dividir, vai pôr slides? Vou colocar slides. Já posso começar? Pode, tá? sim. Obrigada, Risoleide. Compartilhar a tela 1. Pronto. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Ok. Então, nós somos Lícia e Mariana, trabalhamos na Fundação CCIERJ. A Fundação CCIERJ é uma fundação de ciências e educação superior do estado do Rio de Janeiro. Trabalhamos lá juntas desde 2014 como revisoras de material didático de ensino à distância. Mas nesse trabalho a gente não vai falar sobre material didático, a gente vai falar sobre um projeto que aconteceu de nós revisarmos no início do ano passado, que é de divulgação científica, é um livro, um e-book sobre acessibilidade em museus, e tivemos a sorte de trabalhar nele. Eu e a Mariana temos uma carreira muito parecida, semelhante. A gente estudou mesmo, a gente tem pesquisa de mestrado e doutorado em literatura, mas nos últimos anos a gente está começando a estudar sobre revisão, fazendo cursos, participamos das últimas edições do fórum, inclusive foi a edição de 2017 que nos deu essa vontade de pesquisar sobre revisão. Inclusive estamos correndo atrás da especialização da PUC em Minas, em algum momento vai acontecer. Então esse evento é muito caro assim, para a gente, é sempre muito esclarecedor, inspirador estar aqui. O livro Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências chegou para a gente no setor de material didático da Fundação em janeiro do ano passado, de 2021. Nós estávamos trabalhando integralmente em regime remoto, todos os funcionários da Fundação. Então, isso é um dado particular da produção desse e-book. Nós fizemos todo ele à distância.
foi organizado por uma divulgadora científica da Fundação, todos nós somos servidores públicos, e ela fez questão de que esse livro, que ela, na verdade, é um projeto dela com um grupo do qual ela faz parte, chamado Grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis, MCCAC, que tem 32 artigos sobre acessibilidade em espaços, exposições de ciências no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precise falar sobre isso. Acho que não. E uma coisa importante é que esse e-book, ele é gratuito, assim, se a gente digitar no Google o nome do e-book, está gratuito para baixar. A Fundação CCIERJ é uma fundação, como eu falei, do Estado do Rio de Janeiro. O nome completo dela é Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, e ela conta com 5 projetos. O consórcio CEDERJ, que oferece graduação à distância em parceria com as universidades públicas do Estado do Rio, não só estaduais, mas do Estado inteiro, UFRJ, Unirio. A divulgação científica, que tem exposições itinerantes, feiras de ciência, tem publicações, e tem o Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias, que é um dos 4 museus da Baixada Fluminense. Para quem não é do Rio, a Baixada Fluminense é uma região do estado muito importante economicamente e em termos de população, mas carece de aparelhos culturais e de acesso a eventos, enfim. Então, esse museu é muito importante para a gente, é um museu lindo, que é o Museu Ciência e Vida, que é um museu principalmente sobre ciência, né? O SEJA é a educação de jovens e adultos, em parceria com a Secretaria de Educação. A extensão oferece formação continuada para professores da rede pública, e o PVC é o pré-vestibular social lá da CCIERJ. E como eu falei, esse livro foi todo feito à distância, então uma das primeiras decisões que a gente tomou foi organizar como é que a gente trabalharia nele. Aí tem uma planilha de organização que a gente fez lá na Fundação, trabalhamos nesse livro 5 revisoras, 5 revisoras que fazíamos parte do setor de material didático, que é a equipe com o maior número de revisoras lá na Fundação. Atualmente nós somos 4, semana que vem seremos 3, porque o pessoal está sendo cedido, está tirando licença, então, assim, somos poucas. A gente fez essa planilha para nos organizar sobre como a gente trabalharia nesse livro, e o WhatsApp nessa época também bombou, porque a gente precisava estabelecer padrões, convenções, porque a gente iria utilizar no livro. A primeira coisa que a gente fez, a partir do momento que a gente começou a ler, depois de fazer essa organização da planilha, a gente, como todo revisor sabe, antes de começar a revisar o material, a gente precisa ter diretrizes sobre o que a gente deve ter em mente ao fazer aquela leitura, interferir naquele texto. Então, de imediato, nós pedimos a Jéssica Norberto Rocha, organizadora do livro, que ela nos enviasse algumas dessas diretrizes linguísticas, de formatação, enfim. E aí ela nos enviou uma lista, e eu destaquei 2 das que eu acho mais importantes em termos de acessibilidade, que nós não tínhamos conhecimento. Então, ela explicou a diferença entre pessoa com deficiência visual e cego. Então, deixar como o autor colocou, ou se tiver dúvida, sinalizar. A diferença entre pessoa com deficiência auditiva e surdo. Geralmente se usa surdo com letra maiúscula para o sentido de comunidade. Ou seja, além daquela pessoa ter deficiência auditiva, surdez, ela se identifica como tal e está inserida em uma comunidade que tem sua língua própria, Libras, sua cultura, etc. Então, é preciso tentar entender se fala de surdos em geral, ou pessoas com deficiência auditiva, ou surdo como parte de uma comunidade. Então, deixar como o autor colocou, ou se tiver dúvida, sinalizar. A partir dessa orientação que a Jéssica deu, a gente começou a gente sempre trabalha desse jeito, né, com muito respeito ao texto e entendendo que o autor é o dono daquele material, mas aí essas diretrizes foram fundamentais para a gente reafirmar essa característica do trabalho de revisor, de interpretar, desconfiar, respeitar, perguntar sempre. Uma das coisas que a gente também, logo no princípio que a gente estava revisando, a gente percebeu que a gente teria que
tem se falado muito aqui no fórum sobre a tal da revisão interativa. É como a gente trabalha lá na Fundação também. A gente sempre pergunta, conversa, tenta fazer uma conversa clara com o autor. Para isso, lá no setor de material didático, a gente desenvolveu um texto de apresentação da equipe, que é o que segue aí, eu não vou ler, mas é mais ou menos o que todo revisor faz quando tem um cliente. Explica como que a gente trabalha, o que a gente vai fazer no texto, que a gente não interfere em conteúdo. Se precisar achar que vai interferir no conteúdo, a gente sempre vai perguntar. Enfim, esse texto, ele é uma adaptação para o livro Acessibilidade em Museus, de um texto que a gente precisou escrever para o material didático à distância, porque em 2015 a gente implementou esse texto a todas as aulas que a gente revisava e devolvia para o autor, porque a gente percebia que nem todo autor conteudista, que são os professores, né, das universidades públicas, nem todos os conteudistas entendiam qual era a diferença entre o designer instrucional, que é a etapa que vem antes da preparação de originais, e a preparadora, a revisora. Então, já tinha acontecido mais de uma vez do conteudista falar assim, não, mas isso daí eu já respondi para a revisora anterior, a fulana, e aí a fulana era uma DI, na verdade. Então, nós percebemos que existia aí, para alguns conteudistas, essa dificuldade, e desenvolvemos esse texto que tem funcionado bastante, assim, desfez esse problema de comunicação. E aí, conforme eu falei, para a gente é muito cara essa questão da revisão interativa, porque a gente entende que uma boa revisão, a gente precisa saber do que a gente está falando. Eu vou agora passar para a Mariana e ela vai dar, de fato, os exemplos que a gente teve com a questão da acessibilidade conforme a gente revisava. Tá. Bom, pessoal, bom dia. Faltam 5 minutos, tá certo? 5 minutos? Eu vou avisar a vocês, a todos os demais também, quando faltar assim. Tá, vou tentar fazer um milagre aqui agora, então. Eu vou falar mais da parte prática, né? A Alicia falou de como que a gente preparou esse trabalho, de como a gente se organizou. Eu vou tentar falar aqui de como foi colocar a mão na massa, especificamente tratando-se de um livro acessível e sobre acessibilidade. Alicinha, você pode passar para o próximo slide, por favor? Pode passar para aquele da... O próximo. Isso, antes. Aí. Isso daí é uma captura de tela numa troca de mensagens entre a preparadora de textos e um autor que, durante a leitura do texto, né, durante a preparação, a preparadora percebeu, por detalhes, algumas palavras, que ele colocou isso de maneira muito sutil, que era cego. Então, a sensibilidade do trabalho de preparação fez com que essa profissional pensasse, bem, eu não posso falar com esse autor de uma maneira, como eu falo sempre, será que os comentários, aqueles laterais, né, do Word que a gente usa, todos nós estamos habituados a isso, será que esses comentários vão ser eficazes? Então, ela entrou em contato com a Jéssica, que era organizadora, aí você pode voltar, Alicinha, perguntou para ela, olha, Jéssica, e aí? Eu percebi que ele é cego, essa maneira, assim, será que eu posso falar com ele usando uma palavra aqui muito capacitista, né? Normalmente, e ela disse que, olha, que bom que você percebeu, uma vez já aconteceu isso, ele me indicou que o melhor seria usar o arroba. E aí, ela entrou em contato com ele e ele mandou essa mensagem para a gente, para a equipe. Eu vou ler rapidamente, eu vou pegar ali da 1, 2, 3 da quarta linha. O arroba é só um exemplo. Poderia ser outro símbolo, tipo asterisco ou uma barra. Por que eu sugiro esse símbolo? Porque aí, quando você manda o texto para mim, eu vou na busca do Word, né, o Ctrl L, e digito, por exemplo, arroba. Que aí ele já me joga lá para a parte do texto onde você colocou o arroba, entende? E aí eu encontro com facilidade. É mais ou menos o mesmo sistema de quando você troca a cor para quem enxerga. A pessoa, ela desce o texto correndo, quando ela vê o trecho em outra cor, ela sabe que ali tem alguma coisa que ela tem que se atentar. Se você não colocar o símbolo, o arroba, o asterisco, ou qualquer coisa que seja, eu tenho que fazer a leitura do texto todo, até entender onde está o ponto que foi revisado, entende? Então, isso aí demanda um tempo maior. E nesse caso, por exemplo, de palavra repetida, né, está poluindo aí a frase porque está repetindo a mesma palavra, eu sugiro que dê um enter, na linha de baixo coloque o arroba e diga repetição da palavra tal. Pronto.
já é o suficiente para saber que ali naquela linha de cima tem alguma coisa que precisa ser revista, entende? Isso foi uma questão assim crucial, porque mudaria todo o entendimento dali. Se a gente não tivesse feito essa interferência, esse autor com deficiência visual ele não teria tido a possibilidade de tratamento do texto que os outros autores tiveram. E uma outra coisa que nós percebemos, ainda com esse autor, o título do artigo dele, para quem baixar o livro, é Rios em Movimento, fomentando a acessibilidade no Museu da Vida. O autor se chama Felipe Vieira Monteiro. Foi a questão do Braille. Nós normalizamos, nós convencionamos para o livro a escrita do Braille com B minúsculo e 2 L's. E ele pediu, aí vocês podem ver lá embaixo, em negrito, discordo, né? Ele discordou disso e, por uma questão de posicionamento político, inclusive, ele pediu que Braille fosse escrito com caixa alta, com letra maiúscula e 2 L's, né? Em homenagem ao criador desse sistema tão importante para a comunidade cega. E aí eu vou seguir lendo, tá, gente? Para não perder aqui e não acabar com o tempo. Deixa eu ver aqui. Em termos de acessibilidade, nós revimos nossa atitude de comunicação com os autores, né, em relação àquela coisa para não criar barreiras atitudinais, não criar barreiras comunicacionais, que necessitavam desse ajuste. Já em termos de revisão, é interessante ressaltar a singeleza do papel da preparação de originais nos processos de editoração, pois foi a partir da leitura meticulosa do texto que a profissional identificou que um formato impróprio de comunicação, ao invés de contribuir, poderia privar os autores com deficiência visual de terem as mesmas condições de tratamento de texto que os demais. E agora, rapidamente, eu vou falar sobre a questão da audiodescrição. Para nós, leitores videntes, né, quando nós pegamos um livro, então um filme, enfim, qualquer coisa que tenha imagem, para a gente é muito fácil, né, fazer a conexão entre a imagem e o texto. Mas para o leitor com deficiência visual, isso fica impossível se não houver audiodescrição. E uma coisa que nós aprendemos na prática é que a audiodescrição é um tipo de texto muito cheio de especificidade. Quando a gente pega uma audiodescrição para fazer a preparação de originais, a gente tem que ter em mente, assim, a primeira coisa, que a audiodescrição não é uma legenda, não é uma simples explicação rápida do que está naquela imagem. A audiodescrição, ela obviamente tem que fazer referência a um elemento, a uma imagem que está presente ali naquele texto, e ela tem que fazer uma descrição, como se fosse uma tradução mesmo, né? E ela tem uma técnica, ela tem toda uma pedagogia a ser seguida, e apesar de nós não sermos especialistas nesse assunto, a gente precisou se aprofundar o mínimo possível para poder respeitar essas técnicas e entender que, ao revisar, ao preparar um texto de um roteiro de audiodescrição, a gente tem que ter menos interferência e mais respeito à técnica, né? E aí, nesse processo de revisão das audiodescrições, 2 situações chamaram a atenção. A primeira foi uma audiodescrição que continha a palavra teclado. E um dado importante foi o seguinte: quando nós revisamos as audiodescrições, a gente tentou fazer o exercício de não olhar para as imagens, de não bater com as imagens, né? Não bater com o original. A gente tentou ler como um leitor cego, né? Tentando criar aquela imagem. E aí nós nos deparamos com uma figura que mencionava um teclado. E aí ficou aquele buraco na cabeça da revisora. Que tipo de teclado? É um teclado de computador ou é um teclado musical? E aí nós voltamos ao texto e percebemos que não havia qualquer menção à palavra teclado no texto. E aí pedimos para que fizesse essa interferência. Então, quer dizer, foi menos interferência, nesse caso, foi uma interferência baseada numa falta ali, que ia tirar um dado do leitor cego. E a segunda foi a ocorrência da expressão verticalmente uma sobre a outra. Nesse caso, é uma redundância, também precisou de interferência, só que isso nos fez... Foi uma dúvida, né, que nós levamos para o consultor cego, que por acaso é o mesmo autor, o Felipe, e ele explicou para a gente uma coisa técnica que é muito importante. Ele disse que o seguinte, acontece de ter 2 imagens verticais, uma ao lado da outra, ou seja, 2 imagens verticais, uma ao lado da outra, em vez de estarem uma sobre a outra.
Então, a gente aprendeu o seguinte: convém ressaltar que o trabalho de audiodescrição de imagens estáticas, né, de figuras, difere da sua mera descrição. Ele exige técnica e deve seguir um roteiro em que sejam informadas, primeiro, a categoria da imagem descrita. Então, numa audiodescrição, primeiro você diz, é uma foto, é uma ilustração, é uma pintura. Trata primeiro da categoria. Depois se fala das características da imagem. É vertical, é uma imagem vertical, é uma imagem horizontal, e aí depois você diz da disposição dela na página. Ela está uma sobre a outra, uma ao lado da outra. Então, ao revisar uma audiodescrição, é preciso tomar muito cuidado com essas palavras, vertical, horizontal, porque às vezes pode parecer uma redundância, às vezes pode sim ser uma redundância, mas às vezes pode ser alguma coisa técnica. Então, esse diálogo, mais do que nunca, assim, é essencial para a revisão de uma audiodescrição. Muito bem. E aí a gente tinha separado aqui a audiodescrição da capa, só o processo, né? A gente tem aí o original, pode passar, que chegou para a gente, e aí as alterações, né, que foram muito pontuais, assim, caixa alta e caixa baixa, uma palavrinha assim para ficar mais fluida a leitura, mas sempre sendo comunicada ao autor desse roteiro. Desculpa, Mari, tem que ter cuidado, por exemplo, se a gente acha que está repetindo a palavra, às vezes é para repetir mesmo, pergunta, não sai tacando sinônimo, pergunta, mas posso modificar para não sei o quê? Porque, de fato, aquilo é importante para quem não está vendo a imagem. Para a gente, para nós que somos videntes, talvez a gente não entenda a sensibilidade de uma audiodescrição. Uma coisa é se colocar. Sempre a gente, como revisor, a gente se coloca no lugar do leitor, né? E quando a gente revisa um texto de audiodescrição, é interessante se colocar no lugar dessa pessoa que não vê, né? E é um lugar completamente diferente, é um exercício muito interessante. E aí, a próxima, preparação 2, ficaram apenas alguns comentários de coisas específicas de lá da Fundação. A Fundação é tratada como editora, não é? E, por fim, o texto final. E aí, já me encaminhando para a conclusão, com este estudo de caso, pretendemos apresentar de maneira abreviada parte do trabalho de uma equipe multidisciplinar, lotada em um órgão público do Estado do Rio de Janeiro, levado a cabo em um período crítico, como foi o da pandemia de Covid-19. Como servidoras públicas, pretendemos atestar a qualidade do trabalho desempenhado pela equipe de revisão do setor de material didático da Fundação CCIERJ, que não poupa esforços, apesar de ser bem diminuto, para garantir a produção de um material de alto padrão. Quanto ao caso ora apresentado, orgulhamo-nos de poder percebê-lo como resultado do empenho de toda a equipe envolvida e ressaltamos que este livro, acessível sobre acessibilidade, pode ser baixado, como alguém já baixou aí, gratuitamente, a partir de uma simples busca na internet. Com ele, reforçamos a certeza de que o ofício da revisão, dada sua natureza desconfiada, dialógica e respeitadora, tem a contribuir não apenas com textos bem escritos, mas também para a construção de um mundo mais acessível e mais livre de preconceitos. No mais, esperamos, com o relato dessa experiência, contribuir para que outras e outros preparadores, ao depararem-se com situações semelhantes a essa, possam ter algum norte, uma vez que o nosso mercado carece de estudos e de profissionais especializados na revisão de materiais acessíveis. Muito obrigada. Obrigada, Alicia. Obrigada, Mariana. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a gente comenta no final, tá? A gente conversa no final. Agora, deixa eu ver o título aqui. Certo. Laiana Santana, trabalho intitulado A Hipercorreção em Processos de Revisão de Texto. O reconhecimento do valor semântico das expressões em construções linguísticas. Pronto, Laiane. Vou apresentar. Você tem em torno de 15 minutos, tá certo? Para apresentar. Vocês estão vendo aí, né? Posso começar? Pode. O meu trabalho é a hipercorreção
em processos de revisão de texto, o reconhecimento do valor semântico das expressões e construções linguísticas. Como já disse, eu sou a Laiana e eu estudo na Universidade Federal do Piauí, ainda estou na graduação. O problema da minha pesquisa, ele surgiu a partir do meu trabalho como revisora. O meu curso ele é de licenciatura, então o que eu aprendi de revisão veio muito de mim, de um estágio que apareceu e que eu fiz e que eu me apaixonei pela revisão. E aí eu comecei a trabalhar e esse problema, e a partir desses trabalhos com revisão foi surgindo, né? Como os revisores compreendem a hipercorreção para a sua atuação enquanto revisor? A consideram relevante ou irrelevante para a revisão, existente ou inexistente? E a partir disso, né, se eles consideram a hipercorreção, como lidam com esses casos nos textos submetidos ao seu trabalho? A hipercorreção foi uma coisa que eu fui conhecendo a partir desses processos de revisão, e foi algo que, para mim, é fundamental dentro da revisão. Então, surgiu esse problema. Os objetivos do meu trabalho, eu meio que consigo colocar eles em etapas, né, para seguir esse caminho. E primeiro a gente vai verificar o que dizem e se dizem as bibliografias tradicionais, bem como as gramáticas, né, a respeito das palavras que são os corpos deste estudo, que a gente vai ver mais na frente. Então, primeiro tem essa parte bibliográfica. E segundo, analisar como o revisor lida com a hipercorreção no dia a dia de trabalho com o texto a ser revisado. E aqui a gente já parte para tentar fazer um diálogo com os revisores a respeito de como é que eles lidam com isso. Então, já parte para outra fase. E, por fim, com essas duas etapas, a gente consegue avaliar e sugerir critérios escolhidos pelos revisores, né, para a aplicação de uma ou outra expressão a partir desses contextos em que ocorrem a hipercorreção. E, como embasamento teórico, eu tenho o Bannon, né, a partir do e-book dele, publicado pela Parábola, que é o Falsas Elegâncias, como evitar a hipercorreção na escrita formal. E nesse e-book, ele traz os principais conceitos da hipercorreção e vários exemplos, né, das ocorrências na língua portuguesa, com foco na escrita, né, como diz o próprio título. E ele é o principal autor que vai amparar essa pesquisa. Com base no William Labov, o Barney ele propõe que a hipercorreção acontece devido à insegurança linguística. O autor explica que há uma crença por parte dos falantes na existência de uma língua correta. E, além disso, né, devido a isso, existem desigualdades na sociedade que resultam também na falta de uma educação de qualidade. E aí, na tentativa de se aproximar dessa língua correta, que ele vai chamar no livro, eu não lembro qual é o autor que fala, que é a norma curta, e acaba ocorrendo esses casos de hipercorreção. Outra autora é a Aline Mourão, no texto, é a hipercorreção na escrita formal, dilemas do revisor de texto, que ela tem um artigo que também discute a hipercorreção e o revisor, e que é um trabalho, e esse trabalho é fundamental para essa pesquisa, porque é um formato que se assemelha muito, foi um trabalho também que me inspirou, em que ela vai analisar formas concorrentes, né, que são colocadas como sinônimos. Uma já como parte de uma norma culta e a outra duvidosa na escrita formal e já considerada como uma hipercorreção. E o problema que ela traz nesse caso, que critérios o revisor deve utilizar para decidir entre uma ocorrência e outra. Então, a hipercorreção ela é um problema que sempre vai estar dentro dos processos de revisão, porque sempre vai ter essa questão de trocar um sinônimo por outro, até como as meninas falaram na apresentação delas, ocorre essa questão de um sinônimo ser necessário, mas aqui a gente traz isso para quando um termo está sobre essa hipercorreção, né? Sobre ser duvidoso, se ele ocorre na escrita formal, ou se é uma tentativa de se aproximar da escrita formal, devido a essa insegurança linguística. E ela traz isso. E aí o objeto empírico é a hipercorreção, né? Que ele se faz extremamente recorrente durante as revisões, faz importante compreender o que acontece. E aí eu proponho exatamente isso, compreender a produção para executar a revisão, entender por que acontece essa hipercorreção, para só então engajar na revisão. E a análise do corpus aqui está, o meu trabalho, no caso, ele é um trabalho que ainda está em andamento, ele vai ser com resultados parciais.
Porque aqui, na análise desses corpos, eu tenho as palavras com que eu vou trabalhar, mas, posteriormente, eu quero colocar essas palavras dentro dos trabalhos que eu já revisei, como é que eles se encontram dentro desse trabalho, se elas realmente ocorrem, não é para não fazer, tem isso, mas provar que dentro dos trabalhos isso acontece, essas substituições. Aí a gente tem a locução prepositiva a respeito de, pela preposição sobre, o pronome relativo onde, sem estar no sentido de lugar, e a locução prepositiva por meio de, pela outra locução prepositiva através de. Então, cada uma cada uma dessas primeiras, a respeito de, ou melhor, por meio de vai ser substituído por através de, e através vai ter aquele sentido de atravessamento, não é a mesma coisa, mas existem casos em que ocorrem. Então, como é que a gente trabalha isso dentro da revisão? A gente considera ou não? A gente analisa isso. E aí tem a minha metodologia, né? Eu considero uma pesquisa exploratória e uma pesquisa explicativa. Exploratória porque é um levantamento, a gente vai fazer um levantamento bibliográfico, né, dos textos que abordam hipercorreção e também abordam essas expressões que a gente vai analisar. E também vai ser feito um questionário. Essa questão do levantamento bibliográfico eu já fiz, o que está faltando mais é o levantamento do questionário, porque eu ainda não consegui aplicar com os revisores, mas eu quero fazer, porque tem um grupo de revisores, não sei se vocês conhecem, que é o Revisão, Trocas e Jobs, no Telegram, e é um grupo maravilhoso, e eu quero aplicar ele com os revisores, com o intuito de saber como é que eles veem as revisões, aliás, essas questões da hipercorreção, enfim. E também vai ser feita a análise dos exemplos dentro desses trabalhos de conclusão de curso, né? E ela é explicativa porque é por meio dessas explorações que a gente vai identificar de que modo ocorrem essas hipercorreções para buscar entender e discutir esse fenômeno linguístico que é a hipercorreção. É uma pesquisa bibliográfica e também um estudo de campo. Bibliográfica é extremamente importante para seja bibliográfica porque aqui a gente vai analisar também, vai considerar, né, como eu posso dizer, considerar qual é as bibliografias, quais as referências, qual a literatura de consulta que esse revisor busca para tirar as dúvidas dele, né? Entre se ele busca um manual, assim, que vai dizer o que é certo e o que é errado, se ele vai buscar analisar o que diz um, o que diz outro e seguir o melhor caminho. E tem o estudo de campo, porque vai ser será aplicado o questionário, né, a partir do qual vai ser analisado, dentro de um número específico de revisores, as ideias a respeito do caso aqui tratado. E é uma pesquisa qualitativa, porque eu não tenho recursos para fazer, eu queria muito ter recursos para fazer uma pesquisa quantitativa a respeito desse assunto, mas a busca que é mais aprofundar a compreensão das experiências dos revisores com as situações cotidianas em que eles se deparam com a hipercorreção. E aí, chegando nas possíveis respostas, né? Já que a gente vai ter a gente já está num desenvolvimento. Dos resultados qualitativos que a gente tem a partir da pesquisa bibliográfica, né? A partir da pesquisa de textos, na busca das possíveis literaturas de consulta, o que se percebe é que o revisor não vai ter como contar com uma única opinião, mas diversas, né? Isso não, eu acredito que isso não seja novidade para ninguém, porque dentro do curso de letras, a gente, por exemplo, eu vou ser professora, a gente tem várias. Uma gramática vai dizer uma coisa, outra gramática vai dizer outra, tem aquele artigo que vai provar outra coisa, então vai ser bem diverso o que esse autor vai ter. Aí uma saída adequada é compreendendo o que é hipercorreção, o revisor ele pode buscar as substituições mais adequadas, e aí tem um texto do Miranda, que é do Davi Miranda, que é através de, com o sentido de por meio de, o erro não está no uso e sim no abuso, em que ele vai citar o Baino, um livro do Baino, que não é errado falar assim, em defesa do português brasileiro, que ele vai dizer: assim, em vez de dizer que este tratamento é feito através de antibióticos, podemos escrever simplesmente com antibióticos. E, para mim, é uma solução muito perfeita, porque é mais uma questão de você analisar se realmente você não está só exagerando, se o ideal não dá para simplificar isso, porque a ideia da revisão é essa, não é deixar tudo uma leitura difícil, é deixar acessível, é deixar simples e objetivo. Então, é saber onde cabe cada
cada palavra, cada expressão, termo, enfim. E aí, minhas considerações parciais, né? É importante fazer um levantamento histórico do sentido dessas palavras, com o intuito de buscar, dentro das possibilidades, se há uma relação ou uma justificativa para essas substituições que levam um termo formal a ser substituído por um que não tem originalmente o mesmo significado. E aí tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é dentro do meu embasamento teórico, que tem aqueles 2 textos, né, que eu falei do Bain e da Helene Mourão, eu achei fundamental buscar dicionários antigos para saber se eles diziam, se eles tinham, aquelas palavras tinham o mesmo significado, né, anteriormente, eles já cabiam, porque hoje em dia a gente já encontra nos dicionários, através de, com esse sentido de por meio de, mas em dicionários antigos, a gente vai encontrar a mesma coisa. Então, é importante fazer esse levantamento histórico para saber em que momento mudou. E tem outro também que o Baino fala no livro dele, que sobre é uma tradução mal feita de about no inglês. Então, ele considera que aquilo foi um ato que a gente fez, como é que ele chama? Como é que chama? Esqueci o termo. Que a gente trouxe do inglês, assim, só para parecer, mas que não pertence à nossa língua, o significado, né? Essa substituição. E aí a gente vê, eu usei também o do Bechara, né? Para uma gramática moderna, e o OAS, do José Carlos de Azeredo. Então, para fazer esse levantamento histórico também de agora. E aí também tem a importância da escolha da literatura de consulta que o revisor terá à sua disposição quando ele precisar achar uma saída para esses casos de hipercorreção, e outros possam e irão surgir durante a revisão. Quer dizer, e aí é que está a questão de você buscar gramáticas, dicionários que conversem, que não vão só dizer assim, mas vão dialogar a respeito disso, ao invés daqueles manuais que publicam, né, como eu falei, né, que uma coisa que esse uso é certo, porque tem manuais que julgam esse uso do através de, mas a gente vê em textos do cânone já usando esse termo nesse sentido. Então, é uma questão de você saber mesmo onde usar e saber onde ir consultar. E aí, uma compreensão para o problema, que para mim é um dos mais importantes, que é o do que eu vou fazer, que é o questionário, é reunir os pensamentos dos revisores a respeito do assunto, ou seja, promover diálogo e discussão em cima do que já se refletiram a respeito de como resolveram suas dúvidas. Para mim, por exemplo, quando eu encontrei aquele grupo de revisores, para mim foi assim, não sei, foi sensacional, porque como aqui na minha cidade a gente tem o curso de licenciatura em letras português, não tem muito destaque ou trabalho para revisores. Não tem, por exemplo, tudo no meu curso é muito voltado para a licenciatura. Então, tudo que eu busquei foi muito sozinho. Então, não tive muitas referências com quem conversar. Então, quando eu encontrei esse grupo que tem revisores muito experientes e que se disponibilizam muito para ajudar, para mim é uma ótima forma de dialogar essas questões da língua que ainda não estão totalmente resolvidas, mas em discussão. Então, foi essa a oportunidade. E eu queria colocar isso na minha pesquisa como importante, né? Por isso que eu vou fazer o questionário. E é isso. Obrigada a todos. Muito bem, muito bem, Laiana. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela participação. Obrigada. Agora vamos. O próximo trabalho é Rafael Pacheco. Chegou? Rafael Pacheco, ele iria falar sobre o problema da crase na revisão de textos. Não está. Ok, então vamos para as autoras Milena Paiva Pinto de Oliveira, Augusta Porto Avale e Thaís Pedretti Marinho Lofeudo Fernandes, que vão discutir da pesquisa acadêmica ao livro, a experiência de revisão em uma editora universitária. Então, fiquem à vontade, revisoras. Ok, vamos começar. Vamos começar às 11h53, tem em torno de 15 minutos. Tá Por ótimo. 5 minutos eu aviso. Tá? Eu sabia que Laiane ia terminar e não avisei, que eu vi que ela já estava
terminando mesmo. Ok? Tá ótimo, obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela, então. Certo. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim. Bom, vamos lá. Nós somos revisoras da editora Fiocruz, que, bom, como o nome já pode deixar claro, é pertencente à Fundação Oswaldo Cruz, aqui do Rio de Janeiro, que, enfim, foi uma fundação que eu acho que todo mundo ouviu falar bastante nessa pandemia, por causa da questão das vacinas, da produção, do nosso trabalho e empenho nessa questão toda da Covid. A editora Fiocruz, ela vai completar 30 anos ano que vem, então nós temos já uma tradição de publicação e disseminação do conhecimento científico na área da saúde, né? E, bom, vou falar mais um pouco sobre a editora mais adiante. O tema da nossa pesquisa é da pesquisa acadêmica ao livro, a experiência de revisão uma editora universitária. Então, nosso trabalho vai focado bem na nossa prática de revisão, no nosso dia a dia, nos documentos que a gente trabalha, e como a gente acompanha todo esse processo, desde a chegada dos originais até a gráfica, né, até a publicação do livro. Não, vou apresentar. Então, eu sou a Augusta Vale, eu vou apresentar o nosso trabalho junto com a Thaís Pedretti, que nós trabalhamos como revisoras, e a Milena Paiva, que também elaborou essa apresentação, não vai poder participar hoje por motivos de saúde. Nós organizamos o nosso trabalho nessas etapas. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a editora Fiocruz, depois do trabalho acadêmico ao livro, como é que eles chegam, os originais, até se transformar no produto livro, como é um pouco a nossa rotina de revisão e o objeto livro, né? Como é que ele se transforma de um original a um livro pronto. Por favor, pode passar, Thaís? Bom, sobre a editora, né? Essas fotos que vocês estão vendo aí são lá do espaço físico da editora Fiocruz, que a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Rio, geograficamente, ela é bem conhecida porque tem aquele castelinho, que é até o símbolo, e todo mundo que passa pela Avenida Brasil, que é a principal via aqui de entrada ao Rio de Janeiro, identifica. E nosso prédio fica em frente a onde tem esse castelo. Bom, como eu disse, ela vai completar 30 anos e a produção dela é não só de trabalhos acadêmicos da própria Fiocruz, todos relacionados com interface à área da saúde, mas, enfim, trabalhos que são das ciências biológicas, mas ciências sociais e humanas também, todos com interface na saúde pública e saúde coletiva. Trabalhamos muito com esse conceito da interdisciplinariedade, tanto que nós temos 8 coleções de áreas como antropologia e saúde, bioética e saúde, saúde da criança e da mulher, história e saúde, loucura e civilização, saúde dos povos indígenas, temas em saúde, que é uma coleção de bolso mais voltada para a divulgação científica, com temas de acesso, divulgação mesmo da ciência, por exemplo, temos livros sobre o que é o SUS, gênero e saúde, pressão alta e diabetes, enfim, são temas mais de divulgação mesmo para um público mais amplo. Então, o objetivo, o propósito da editora é exatamente a disseminação do conhecimento científico, a ampliação desse acesso ao saber acadêmico, mais para públicos amplos e que não são mais aqueles públicos especializados, especialistas, acadêmicos, que esses seriam os públicos de trabalhos acadêmicos, de periódicos científicos e teses, dissertações. A gente já trabalha com outro tipo de público, né? Então, esses originais chegam, o processo de seleção de originais, eles chegam, eles são submetidos a pareceristas ad hoc, que são escolhidos de acordo com a relevância que eles apresentam de conhecimento daquela área temática,
e é o sistema de duplo cego, né? Os originais chegam sem identificação e são submetidos a esses pareceristas, que eles elaboram um parecer que é submetido ao conselho editorial, que pode utilizar esse parecer ou não como um critério de seleção e definição das obras que vão ser escolhidas para publicação, que tem muito a ver. As obras, a definição dos temas que serão publicados tem muito a ver com a relevância do tema naquela área, a linguagem, a fluidez, a clareza para públicos mais amplos, a metodologia e o nosso catálogo, né? Se tem a ver com os eixos temáticos das coleções, ou mesmo se é um livro de balcão, a gente chama livro de balcão, é um livro que não está em nenhuma coleção, tem alguma relevância na área e tem uma linguagem adaptada e coerente para públicos mais amplos. Então, esse trabalho a gente é feito logo nessa entrada de originais, e nós vamos entrar depois, temos acesso a esses pareceres para ver como é que esses originais vão chegar para a gente, se aconteceu mesmo essa adaptação do trabalho acadêmico para o formato livro. Próximo slide, por favor. Bom, então, até a foto apresenta um dos nossos livros, né, que a gente trabalha muito com um livro sobre o SUS. Desse trabalho acadêmico ao livro. Então, nossos livros basicamente são oriundos de teses ou de dissertações, né? E quando uma tese ou dissertação é publicada, geralmente as próprias bancas e examinadoras sugerem ou recomendam ou não a publicação em formato livro. Não necessariamente o formato livro é o ideal para a circulação de um conhecimento científico. Ele pode ser enfim, por questões de impacto e alcance de leitores, ele pode virar um artigo científico, ir para um periódico, talvez o livro não seja o meio, o veículo mais adequado de circulação daquele conhecimento naquele momento. Mas, então, quer dizer, essa adaptação não é uma simples transposição, né? Nós temos preocupações com a linguagem, com o estilo, com características do texto acadêmico que a gente tenta invisibilizar ou suavizar para que não fique um texto maçante, árido e que cumpre o propósito do livro acadêmico, que é circular e ser acessível, né? Então, as alterações são no nível estrutural. E quando a gente fala conteúdo, claro que nós somos da área de humanas, né? Nós somos formadas em letras, nós não temos um conhecimento da área de saúde, mas como a outra colega, as colegas anteriores falaram, o revisor tem que, antes de tudo, ser um tremendo desconfiado e desconfiar de tudo e checar tudo e não achar que sabe nada, não... uma palavra que parece não existir, pode ser um jargão, pode ser utilizada num campo de conhecimento, pode não estar no vocabulário do ortográfico da língua portuguesa, que é nosso guia, a nossa Bíblia, mas ser muito utilizada num campo de conhecimento e a língua é viva. Então, a gente trabalha também com essa questão até aprendi esse termo que eu não conhecia, por isso que esse fórum é tão interessante, da revisão interativa. A gente está sempre em contato com os autores também. Pode passar, por favor, o próximo. Então, nesse trabalho, né, desse começo, dessa primeira revisão, o que a gente costuma observar? Quando chegam esses originais, eles costumam passar primeiro por uma normalização, que a gente chama, que é o cotejamento das referências, né, porque são trabalhos acadêmicos, então a gente trabalha com muitas fontes e referências, e aí esse texto passa pela nossa profissional que especializada na normalização de textos, e aí ele chega para a gente. Aí o que a gente costuma ver para tentar tirar essas marcas extremamente de trabalho acadêmico? A reestruturação dos sumários, porque às vezes eles vêm com todos os intertítulos que os autores acrescentam, típicos das teses acadêmicas, metodologia, teoria, considerações finais, que já não são interessantes para um público mais amplo, um público leitor de um livro, né? Ele não está lendo uma tese, já não é uma tese, já não é um artigo científico, é um livro. Tem que ter uma fluidez, tem que ter um interesse, tem que ter uma linguagem concisa, clara, enfim. Então, a gente procura reestruturar os sumários, às vezes sugerir até
sintetizar títulos muito extensos, porque a gente entende que a linguagem acadêmica é excessivamente descritiva e quer passar tudo nos títulos, mas já no livro tem que ser uma coisa mais concisa, mais atraente para o leitor. Então, a gente reestrutura os sumários. Outra parte muito comum também nos trabalhos acadêmicos são os agradecimentos na apresentação, né, que se agradece às fontes de pesquisa, às agências de pesquisa, de fomentos, a orientadores, ao pai, à mãe, o namorado que apoiou, esteve presente naquele momento, ao tio, ao avô. A gente entende que é um esforço, é um empenho que a pessoa quer realmente ser agradecida por aquelas pessoas que tiveram nada, mas não é mais interessante para esse momento, né? Então, a gente tenta sugerir também para o autor sintetizar, só manter aqueles realmente fundamentais para aquele trabalho surgir. Às vezes, realmente, as agências de fomento, pela ajuda financeira, tem que aparecer, então a gente tenta manter esses agradecimentos de forma reduzida, no máximo um parágrafo na apresentação, para que também o autor tenha... Enfim, essa conversa com o autor é constante durante todas as etapas, né? Uma metodologia sucinta, quer dizer, aquele excesso de descrição e de jargão e de gráficos e tabelas que aparecem numa tese, numa dissertação, que são interessantes para aquele momento de tese e dissertação, para ele justificar e argumentar e expor com clareza todas as etapas do trabalho científico para uma banca examinadora, já não são tão interessantes para o livro, né? Quer dizer, claro que ele importa como ele chegou ali, até porque também boa parte do público leitor são de outros profissionais e estudantes, né? Muitos dos livros são para estudantes de pós-graduação, mas uma abordagem mais sucinta, menos excessivamente descritiva, né? Com tantos dados e números que talvez não sejam mais interessantes para esse momento. E os jargões, a gente, claro que alguns termos e conceitos são caros a áreas do conhecimento e, dependendo da natureza, da temática do livro e até da coleção, a gente sabe que os leitores serão um público de um nicho, ou de estudantes e profissionais, e que tenham familiaridade com aqueles jargões. Mas quando... Aí entra a questão da nossa desconfiança. Será que um público mais amplo é um termo familiar, é um termo que não precisa de alguma explicação, que está suficientemente claro? Então, a gente tem procura também observar essa questão dos jargões para não ficar um texto muito especializado, porque aí esse propósito já é cumprido pelas teses, dissertações e artigos científicos. E aqui a nossa preocupação é ampliar e disseminar o conhecimento. Licença, Augusta, só faltam 3 minutinhos, viu? Desculpa. Não, então vou seguir para minha colega Thaís. Enfim, pode... Eu sei que é empolgante, mas aí o pessoal tem que discutir um pouquinho do Tá bom, desculpa. Thaís, agora com você. Passa muito rápido, né? Passa rápido, o tempo é pouco. Então, vamos lá. A Augusta comentou, né, sobre a maioria dos textos que são submetidos à publicação na editora são textos acadêmicos, né, teses, dissertações, e como ela bem comentou, a gente faz um trabalho como revisoras para tentar tirar um pouquinho essa cara de texto acadêmico. Então, algumas características nós tentamos, assim, no processo de revisão, nós tentamos amenizar, como ela comentou. E aqui a gente tem um exemplo de algo muito comum em teses e dissertações, que é aquela parte mais descritiva do texto. A gente tem aí um exemplo, eu vou ler a partir desse período aqui que começa em após. Após uma primeira sessão, em que desenvolvo de modo mais sucinto as transformações familiares do fim do século, analiso este novo paradigma estético. Em uma segunda sessão, a partir do exame de Ismaililo, La Edad de Ouro e das cartas para Maria Mantilha. Esse tipo de descrição é muito comum, né, nos textos, nas teses, enfim.
Agora, para publicação de livros, a gente sugere suprimir esses trechos, porque entendemos que para o livro isso já não é mais necessário. Então, não é mais interessante para o público-alvo do livro identificar na próxima sessão isso será visto, na próxima sessão. Isso é muito característico, né, dos textos acadêmicos. Então, a gente pergunta, a gente sugere retirar esses trechinhos justamente para que o texto não fique com essa cara de tese, né, e que ele seja mais convidativo e leve em consideração, né, o público-alvo do livro, que já não é mais o mesmo da tese e da dissertação. Aqui eu falo um pouquinho sobre a nossa rotina de revisão na editora Fiocruz. A gente acompanha o processo de revisão desde o início da entrada dos originais até a finalização do processo de revisão, já com o livro pronto, né, indo para a gráfica. A gente, inclusive, revisa uma última prova, né, a prova de prelo, prova de gráfica. Então, aí a gente tem o passo a passo, que eu vou falar bem rapidamente. Então, no primeiro momento, né, nosso primeiro contato com o livro é na primeira revisão, né, a primeira revisão, o copydesk. Então, a gente lê, né, todas as partes do livro, fazemos esse trabalho em conjunto também, algo importante. Nós temos uma equipe de revisão formada atualmente por 4 revisores. 4 revisores? Eu acho que sim, Augusto me corrige se estou errando. Sim. Então, a gente também costuma dividir o processo, né, de revisão, dividir os capítulos, enfim. Então, no primeiro momento, a gente faz essa primeira revisão e a primeira leitura, né? Então, a gente já vai. Questões gramaticais já são corrigidas no texto. Agora, sugestões, perguntas, trechos truncados, enfim, a gente faz comentários, a gente pergunta para o autor, sempre com aquele cuidado, né? Uma colega já na apresentação comentou sobre sinônimos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com sinônimos. E em textos acadêmicos, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque se a gente muda uma palavra, a gente pode mudar um sentido, a gente pode estar, né, atrapalhando o texto todo. Então, sempre perguntando para o autor, e sempre que for possível, a gente sugere algumas modificações, mas o autor, né, pode aceitar ou não, mas a gente sugere. Então, a gente faz essa primeira revisão do texto, depois a gente envia, né, todos os capítulos revisados para o autor, identificando, né, mandando um textinho, que depois eu vou mostrar, ele pode aceitar ou não sugestões, e a forma como ele procede também nisso. A gente identifica também uma data para ele retornar todos esses arquivos. Então, ele respeitando essa data, a gente torce para que ele respeite, para que a gente mantenha esse cronograma, a gente volta para o processo de segunda revisão. E na segunda revisão a gente limpa tudo, né, vê o que o autor aceitou de sugestão, o que ele não aceitou, e faz uma nova leitura, né? Na segunda revisão a gente ainda sugere, né? Depende muito do livro, né? Em alguns livros a gente só faz uma limpeza e pequenas alterações. Em alguns momentos, em alguns livros nem precisa voltar para o autor, mas em outros não. A gente precisa que os arquivos retornem para o autor. Então, se for necessário, eles retornam para o autor e depois voltam para a gente de novo, e a gente faz essa limpeza dos arquivos e manda para a programação visual, para que possam fazer a diagramação do livro. E depois isso retorna para a gente de novo e a gente faz a revisão das provas, né, já diagramadas. Então, é um livro já tomando mais forma. E a gente faz esse diálogo, essa interlocução com o diagramador, porque aí nas provas já diagramadas, a gente lê novamente o texto, identifica também questões linguísticas, mas aí entram questões de diagramação também. Então, essa comunicação mais intensa com o diagramador nesse momento. Depois de fechadas as emendas, a gente faz o fechamento do livro e aí o próximo passo é a confecção de provas de gráfica, depois a confecção da prova de prelo e depois realmente a impressão. A gente ainda dá uma olhada, né, na versão do livro de gráfica para identificar se tem alguma questão ainda. É uma última olhada de todas e depois sim vai para a impressão.
E um ponto importante é essa nossa interlocução com os autores. A gente está sempre em constante conversa com os autores dos livros, né? Duvidando de muitas coisas, questionando algumas, mas é claro, a gente respeita, né? Não é sempre que eles vão aceitar as nossas sugestões, né? Então a gente também tem um respeito muito grande com o texto dos autores. Um procedimento que nós estamos começando a adotar agora é um checklist de entrada dos livros em produção. Então, sempre que o livro vai começar a ser produzido, a gente faz um checklist para identificar se está tudo certo, se todos os arquivos foram enviados. Aí a gente tem um exemplo de um livro que a Augusta está revisando atualmente. Então, identificar se está tudo certo, se eles mandaram, se tem sumário, se tem notas, se os arquivos, se os textos de orelha, se quarta capa, se tudo foi enviado, né, para a organização mesmo, porque se a gente não faz isso, depois a gente lembra da orelha que não foi enviada e cobra depois, e fica essa troca de arquivos, pode acabar gerando confusões, né? Então, a gente tem começado a adotar isso até para cobrar o que está faltando dos autores, né, e manter esse fluxo mais organizado. Aqui a gente tem o exemplo de o texto que a gente usa na primeira comunicação, assim, com os autores. A gente manda todas as orientações. Então, quando a gente vê algum trecho que, enfim, que a gente quer sugerir alguma coisa, a gente ilumina esse trecho em amarelo. Tem um exemplo aqui que vai ficar até melhor para entender. Então, aqui é um exemplo de um texto que passou pela primeira revisão. Então, essa parte aqui em amarelo é a parte, né, do autor mesmo, do original. Então, a gente quis sugerir alguma coisa nesse trecho. Então, a gente ilumina em amarelo e coloca a nossa sugestão, assim, entre colchetes, coloca SUG, né, sugestão, e em azul, né, para ficar bem marcado, né, o que é nosso, o que é do autor, né? Para ele identificar, ele vai ler sugestão, ele vai aceitar ou não. Essas orientações que eu mostrei agora há pouco, a gente diz, se concordar, ok, e ok em vermelho, para a gente também saber a marcação dele. Se não aceitar, coloca não, também em vermelho, em caixa alta, para ficar, né, bem destacado. E se for o caso, ele sugerir uma modificação, né, já que ele não concordou com a nossa. Se houver alguma repetição, algum termo muito repetitivo, a gente coloca em cinza, como está nesse exemplo aqui, interesse, né? Ali muito próximo um do outro, a gente vai destaque em cinza. Licença, Thaís. Estou finalizando já. Pode deixar. Aqui a gente tem só um exemplo da prova já diagramada. E aí a gente imprime, né, e faz as anotações para o diagramador, né, à mão, tá? Então já é a versão diagramada, já é o livro, assim, tomando mais a sua forma. É a boneca. E aí, para finalizar, só mesmo para finalizar, a gente, na editora, a gente tem um manual próprio, e aí no manual a gente tem essa citação que a gente acha que sintetiza muito bem o nosso trabalho. Foi até algo que a gente falou aqui, né, nas outras apresentações também. Então, assim, vou ler bem rapidamente. O revisor não se define por seus conhecimentos, mas por seu perfil psíquico. A revisão é mais do que uma profissão, é uma neurose. Essa neurose se caracteriza como uma espécie de sacrifício consentido, desejado pelo revisor. É um tributo à saúde da edição. Para o revisor, o importante não é o que ele sabe, mas o que ele está consciente de não saber, ou pelo menos não saber totalmente, e que por isso exige permanente verificação. O revisor não lê como todos os demais homens leem, ele fotografa a palavra visualmente. O seu trabalho é justamente evitar que todos os outros seres humanos necessitem fazer essa leitura angustiada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Ok. Obrigadas, gostei. Nem ajustou, eu fiquei o tempo todo só. Então, vamos ver aqui as conversas, né? Muito bem, vamos começar. Aqui tem vários, acho que vocês, não sei se vocês já viram.
Vocês já foram respondendo, né? Tudo isso. Então, vamos lá. Eu gostaria de parabenizar, né, a apresentação de todos os trabalhos, a exemplo de outras sessões, né? Essa também tem trabalhos muito interessantes, empolgantes, e que mostra a diversidade da revisão, né? As possibilidades de revisão. O primeiro trabalho de Lícia, né, e Mariana, né? Que elas tratam da questão da acessibilidade, revisão e acessibilidade, quer dizer, acho que um trabalho bem inédito, assim, bem novo, muito, muito interessante. Parabéns a vocês, revisoras, por esse trabalho, né? Essa estratégia, né? de usar arroba, né? Essa possibilidade, isso é muito interessante, pensar no autor com quem você está trabalhando, né? Ter essa preocupação, né, da audiodescrição, né, que é diferente das legendas, como vocês colocaram, e que dessa forma vocês têm muito menos interferência e mais técnica, né? Mas a estratégia é justamente para deixar o autor, os autores, as autoras mais confortáveis nesse processo de revisão. Então, é algo muito novo, muito inédito. Espero que vocês continuem, né, trabalhando nessa perspectiva. Parabéns, realmente. Essa preocupação é muito importante, né? Na atualidade, a gente discute tanto a questão de acessibilidade, né? Para as pessoas. E elas falaram também a verticalidade, a horizontalidade, né? Então, tudo que elas estão colocando assim para alguns, eu acho que é uma coisa nova, né? De revisão, diferentemente de Augusta e Thaís, por exemplo, que desenvolvem um trabalho muito parecido com o que desenvolvemos na editora da UFRN, né? E hoje em dia o Wilson, que está aqui comigo, que hoje é o coordenador da revisão, então trabalha também nessa perspectiva, daqui a pouco eu chego lá. Então é muito parecido o trabalho, né? Isso é o primeiro trabalho. O segundo, de Laiana, não é? Laiana, né, do Piauí, né, que trata da hipercorreção, Laiana. Laiana passa pelas angústias que eu passei como estudante de letras da licenciatura e que a gente não encontra, realmente vai aprendendo na prática. Eu acho que a maioria dos revisores aprende na prática, né, a grande maioria. E depois a gente vai buscar essas fundamentações teórico-metodológicas, o que eu acho isso, inclusive, ótimo, do que você já chegar, né, pensando, ontem eu coloquei lá, discutindo isso, você já tem uma fundamentação teórica que vai lhe subsidiar, e você tem que, né, tentar encaixar, às vezes, o seu objeto de estudo, os seus dados, aquilo ali. É muito melhor você deixar os dados falarem, viu, Laiane? Os dados, eles falam, e às vezes uma teoria que parece que vai nos subsidiar, ela é pouca. Então, você vai atrás de outras leituras, né? A gente tem que ler bastante essa fase que você está, né? E ótimo, assim, acho o caminho que você está procurando, né? Sua trajetória de, claro, fazer a pesquisa bibliográfica, tem que fazer mesmo, mas também aquela coisa do questionário, entrevista com esse grupo de revisores, né? Daí vai sair muita coisa. E você vai ver que quando você tiver esses dados, às vezes o que você a teoria que está te embasando, você vai procurar outras para lhe subsidiar, porque não é obrigado a gente também ficar só com uma, né? Naquela caixinha, naquele quadradinho. Então, eu desejo que você tenha muitas leituras e muito sucesso, viu, Laiane? Tá certo? É isso mesmo. Eu acho muito bom quem trabalha da prática, né? E o que a gente tem que nos une, né, como revisores, profissionais da linguagem, profissionais da revisão, é exatamente isso, essa prática diária, né? Essa prática do dia a dia, essa procura de responder, né, como Lícia e Mariana, né? Tentando responder, ter uma atitude compreensiva com os autores que têm problemas de acessibilidade, não é isso? E
Eu acho que muito sucesso para você, Laiana, na sua pesquisa, né? E é por aí mesmo. E o último trabalho apresentado, né, que é da pesquisa acadêmica ao livro, né, é uma experiência que a gente tem bastante, né, Wilson? Porque as editoras universitárias, elas recebem exatamente isso. E é como vocês parece que a gente estava se vendo aqui, sabe? Exatamente. A gente assume primeiro, vocês assumem o papel, às vezes, de editor, né, de preparador de texto, de copydesk, que aí, né, dependendo da área, o jornalismo usa muito mais copydesk, que eles cortam mesmo, né, vem do jornalismo, da comunicação social, porque eles têm o jornal está todo montado, não é? Todo montado, mas só que chega uma manchete, uma notícia de última hora, que o editor não fala nem com quem escreveu nem nada, ele tem que cortar aquilo para inserir aquela outra notícia, né? Também tem isso. Então, o copydesk, ela vem da área de comunicação social por isso. E a gente da revisão, hoje em dia o pessoal está usando mais preparador de textos, né? Mas é muito bom vocês usarem tempo, porque isso mostra história e mostra conhecimento, né? Que eu também há 40 anos usava isso. É muito bom isso. Tá certo? Então, o que Augusta e Thaís fazem, né? E eu senti na minha própria tese, né? Que se transformou em livro. Então, olha só, eu fiz isso com o meu texto. Olha que além de fazer com o texto de outros, né? Porque requer muito trabalho. Então, tem pessoas que desistem. Quem tem consciência, às vezes a tese até indicada para publicação de livro, ele diz, não, eu não estou com tempo agora, porque tem que partir um pouco do autor também, né? O revisor vai sugerir, mas às vezes o próprio autor tem que... vocês trabalham nessa interlocução, nessa interação com o autor. Então, tem um colega que diz, não, não. E outros publicam do jeito que a tese aí fica horrível, né? Porque quer publicar, aquela coisa de publicar logo, porque tem o currículo, então tem essas questões. Mas essa experiência, realmente, eu passei e assim, de início, eu já tirei o capítulo de metodologia, porque quem quiser vai lá na tese, né? O sumário também. Menina, vocês estavam falando, e não só com o meu, outros colegas, eu também ajudei, não só na editora. Então, o sumário, com certeza, aqueles sumários, o título, né? Revisão de texto, da prática à teoria. Imagine que a tese era um olhar dialógico sobre a atividade de revisão de texto, entrelaçando dizeres e fazeres. Olha só. Então é isso que vocês disseram. Perfeito, perfeito. O sumar, o título que se muda, o subtítulo, e, por consequência, o sumário, né? Mudar, excluir algumas questões, mudar um pouco a linguagem, porque é isso que as meninas colocaram, é para um público mais amplo, né? É um público mais amplo. Imagina a área da saúde, né? Eu acho que estão discutindo muito, outros grupos achei interessante, a questão do cidadão, né? Mesmo os revisores de textos oficiais, né? Eles estão essa preocupação com o cidadão, de uma linguagem que chegue mais próxima do cidadão. Né? Eu achei interessante uma revisora dizendo que, assim, quando é uma palavra que ela nem conhece, ela já tira ou vai, porque ela não está conhecendo, imagina um cidadão comum, então já vai tentando, não sei se vocês viram, mas as sessões estão todas gravadas, então eu acho que todos nós devemos ter todas as sessões de comunicação. Tá certo? Estou indicando a vocês que vocês talvez não saibam, mas está tudo lá. Essa nossa vai estar lá disponível depois, não está? Ela não é síncrona, né? Mas vai estar lá, né? Assincronamente. Então, assim, é só para mostrar e vocês também escolhem. Hoje a gente sabe que tem balão de comentários que vocês não utilizam, tudo bem. Vocês não usam, eu observei que vocês não usam as ferramentas de revisão, que eu também não uso, eu acho horrível aquilo, porque o texto do autor vem todo marcado. Para o autor é péssimo, que ele é acostumado, aquela ferramenta que tem no Word, então também não uso. Eu crio como você, até isso a gente parece engraçado, né? A gente cria exatamente uma cor. O balão de comentário eu até uso, entenda. Não uso aquela estratégia de ir cortando o texto, e sai de um lado, sai de outro, nem aquilo. De alterações. Agora, o balão de comentários para alguma questão que você quer conversar mais com o autor, entendeu? Uma digressão. Você põe, como vocês puseram,
a mudança é uma coisa, a reescritura. Mas aí você quer conversar com ele as outras questões, aí bota o balão de comentário, aquela coisa bem informal mesmo, de uma forma bem livre, né? Talvez ele rever algum conceito, alguma questão, então no balão fica aquela coisa às vezes, para comentar alguma coisa. Então, realmente, eu acho que as tecnologias estão para nos ajudar, mas a gente pode fazer esse estilo próprio, vamos dizer assim. Então, também nisso se parece. Isso com aluno também, porque eu tenho experiência na editora, mas também eu tive 31 anos de docência, com projeto de extensão, projeto de pesquisa, e com o dia a dia da sala de aula, de seminário de monografia 1 e 2, de metodologia da pesquisa, que todas essas disciplinas implicam produção textual, e claro, o que é que eu fazia? Revisão, né? Estimular o aluno a ser revisor do próprio texto, né? Fazer aquele movimento isotópico de excedente de visão. Então, assim, isso tudo da revisão me ajudou na docência. Todos essas estratégias que a gente usa. Então, essas alterações do próprio texto do autor, achei interessante isso, que eu acho que alguém está dizendo aí que usa o controle. Mariana, né? Ela está dizendo que usa, mais uma forma do controle de alterações, né? Aquele que você marca o texto do autor todinho, né? Elimina aí vocês mandam, entendi, vocês mandam o texto limpo e o texto alterado. Eu já fiz isso também, Mariana, mas eu senti que os autores não, entendeu? Tipo os alunos e tudo, tinham uns que detestavam mesmo. Mas se vocês trabalham bem, isso é uma opção, né? Isso não é problema, cada um tem Mas se você vir, ele corta, ela corta uma palavra, sugere outra. Então, nem todos os autores, eles têm essa facilidade de trabalhar com as ferramentas, né? Tecnológicas. Você tem que pensar nisso também, né? Tem alguns que ainda nem usam monotela digital. Eu acho que tem essa possibilidade. Então, isso aí que a gente está dizendo não é regra. Cada um vai encontrando suas ferramentas de trabalho, tá certo? Mas voltemos aqui. Então, eu achei interessante que elas lembraram que o revisor tem que desconfiar. E é isso mesmo, que a gente tem que achar que aquilo ali existe, aquele jargão, não é ir só para o Volpe, né? Só para o Volpe, né? O dicionário de vocabulário, não, você tem que procurar, e eu acho que hoje em dia, esse mundo virtual, né? Que a gente tem digital à disposição, a gente encontra muitas palavras que a gente às vezes, não conhece, tem que pesquisar. Aí eu digo que eu participei da Banca de Fabíola, que vai conversar mais tarde com vocês, e vai ser excelente, com certeza, a mesa redonda sobre a invisibilidade, é que nós, revisores, somos, antes de tudo, também pesquisadores. Vocês já perceberam isso? Pesquisador, porque a partir do momento que você desconfia, né? Se você desconfia, você é um pesquisador. Então, o que você tem que pensar que aquele texto, aquela palavra, ela existe, primeira coisa. Você não pode dizer, como também tem que desconfiar de outras. E, às vezes, há uma variação de palavras, né? Por isso que a gente aprende muito a revisão na prática, no dia a dia. Eu me lembro, no início da revisão, como Laiana agora, eu me lembro que eu estava lá e encontrei uma palavra, eu já ia mudar. Aí, Seminha, que era antigamente, na revisão, eram professores convidados para fazer a revisão. Eu disse, não, Rosinha, essa palavra é uma variante, entendeu? Aí você tem que ir lá. Então, não pode assim achar, não, aquilo, porque eu não conheço. Mas se o autor, né, você tem que ter essa atitude compreensiva com o autor e achar que ele está. Então, certo. E como você não conhece, e é de outra área, nós que somos da linguagem, das letras, e revisamos em todas as áreas de conhecimento, a gente sabe, então tem que estar sempre pesquisando. Eu acho que o revisor é isso. Ele é um pesquisador, assim, em potencial. Certo? Alguém queria falar mais alguma coisa aí? Olhos de águia. A Mítia Fonseca. Olhos de águia, é isso mesmo, já me disseram isso. Lídia Matos está dizendo que interessante essa discussão sobre as ferramentas de revisão. Gosto também, mas até anotei a opção de não usar para pensar melhor sobre isso. Lícia, é isso mesmo. Você viu, Augusta e Thais mostraram aqui, né? Você viu ficar limpo, aquele texto limpo lá. Né? Elas só sugerem
Agora, no balão de comentário, aí sim, eu uso para. Às vezes é um parágrafo muito longo, mas você. E aí você conversa com o autor, ele tem facilidade, tem uns que não dominam mesmo. Ele escreveu a tese dele e tudo, escreveu, digitou, mas ele paga para alguém editar a mesma tese em Word, entendeu? Revisar, editar, então tem uma certa dificuldade. Para pensar, e cada um vai encontrar, e na vida sempre é assim, é nessa interação com o outro e na negociação, né? Como é que fica melhor? É isso aí. Eu acho que o tempo já fechou, não é? O Wilson... Oh? Uma pessoa levantou a mão, Marcos quer falar? Não, Marcos, fique à vontade. Quanto tempo nós ainda temos? Só para eu me orientar. Só essa pergunta. Bom, primeiramente eu gostaria de... Mas a gente pode continuar conversando, né, em outros momentos. Primeiramente eu gostaria de parabenizar, né, a todas as apresentações, foram temas realmente muito enriquecedores. Eu gostaria de fazer pergunta para todos os grupos, mas, infelizmente, como nós estamos com um tempo muito reduzido, eu gostaria de fazer especificamente uma pergunta para a Augusta e a Thaís, né? Só para contextualizar, eu trabalho como revisor de textos no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, então nós trabalhamos com pesquisa um pouquinho diferente de vocês, porque a gente atua na área de ciências agrárias, né? Enquanto vocês trabalham mais nas ciências biológicas, nós também temos alguma pesquisa nessa área de ciências biológicas, mas nós trabalhamos mais especificamente nas ciências agrárias. E eu gostaria especificamente de perguntar a vocês sobre essa questão muito importante que vocês colocaram, que é a questão da adaptação de uma tese para uma linguagem, para um formato de livro. E aí o que eu gostaria de perguntar para vocês é que a gente também, no Incaper, nós temos, digamos, esse gargalo em relação da adaptação da linguagem. E aí eu queria saber de vocês se esta adaptação ela é feita já durante o processo de revisão ou se ela é uma etapa anterior em que vocês negociam com os autores para que eles produzam um novo texto para aí sim ser submetido à revisão. Vou falar um pouquinho. Oi, Marcos, tudo bem? É interessante essa pergunta, porque é um pouco as duas coisas. Na verdade, no site, na página da editora Fiocruz, a gente tem uma seção que é orientações para publicação, como publicar. E a gente sintetiza essas questões de adaptação do livro, da tese, para o formato livro. Questões de linguagem, essas questões tentar eliminar excesso de gráficos e tabelas, uma linguagem mais fluida, sem tantos jargões, essa reestruturação dos sumários, isso tudo que a gente foi descrevendo aqui, a gente dá essas orientações para os autores que estão disponíveis na página da editora Fiocruz, que está dentro do portal lá da Fundação Oswaldo Cruz. Então, eles já sabem mais ou menos quais são as normas como publicar na editora. Agora, como chegam esses originais? Chegam assim, com essa clareza, desse jeito que a gente gostaria que chegassem? Quase nunca. Então, é por isso que a gente faz esse trabalho mesmo de preparação, um pouco de preparação, e isso, claro, requer como desculpa, a professora eu me esqueci. Risoleide. Risoleide. Não tem o nome, né? Tem o Wilson, Risoleide. Perdão, esclareceu, baseado muito na experiência do trabalho, no nosso dia a dia, que a gente vai realmente aprendendo. Eu, quando cheguei, eu vim da docência e foi uma aprendizagem. Já estou lá vou fazer 10 anos na editora, e eu aprendi ali, no fazer, na prática, na negociação. E, claro, com a experiência dos revisores anteriores que já estavam lá, que foi valiosíssima essa interlocução com outros revisores mais experientes que a gente é fantástico. Por isso que um fórum desse, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca para de aprender. E é sempre novas questões que aparecem de termos e modismos na área científica, que a gente vai aprendendo e vai
esses termos que vão se atualizando, a gente também tem sempre que pesquisar, investigar. Mas, então, respondendo a sua pergunta, tentando sintetizar, são duas, as duas, idealmente seriam, a gente adapta também, mas o autor idealmente já teria que trazer esse texto mais redondinho para o formato livro. Ok? Mais alguma questão, mais algum acréscimo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu posso fazer um comentário? Pode. Eu vou já abrir minha câmera aqui. Eu sou Elaine. Então, eu queria te agradecer, Rosileide, assim, em nome da organização, que eu acho que esse fórum foi um sucesso, né? Eu tenho acompanhado remotamente. Eu sou professora do Cefet Minas, tem alguns colegas que estão aí, eu não pude aparecer, mas eu acho que esse fórum é o momento da gente pensar, assim, os profissionais do texto, né? Porque o nome a gente dá Fórum de Revisores, mas pelo que a mesa apresentou aí, além da revisão de texto, tem a questão do preparador, do copydesk, enfim. E eu quero fazer só dois breves comentários por conta do tempo. O trabalho das meninas da Fiocruz, eu acho muito interessante, muito legal né, trabalhar com texto numa editora científica, né, porque tem uma escola de saúde pública, que é a questão de trabalhar os textos da diferença entre divulgação científica e comunicação científica, né? Então, vocês estão na parte de comunicação científica, né? Que é diferente um pouco das revistas, né? Revistas científicas, que é comunicação com pares, enfim. Então, aí tem uma retextualização, que vocês apresentaram bem, sobre essa questão. E no primeiro trabalho que eu achei muito interessante da Lísia, eu queria pontuar, assim, outros profissionais que aparecem nesse meio, não sei se vocês já ouviram, tem o leitor crítico e o leitor sensível, ou seja, que já são profissionais que estão se formando, né? O leitor crítico é aquele leitor conhecedor de uma área, sobretudo de literatura, que faz uma análise crítica daquele texto que o escritor quer apresentar para uma editora, por exemplo. Né? Então, a gente tem um leitor sensível, que para mim, os meus alunos que me apresentaram, é uma novidade. Então, um texto escrito por um grupo dessas minorias, como, por exemplo, né, um surdo, a questão LGBT, então, esse leitor, ele é contratado para fazer essa leitura, para... Né, a avaliação é meio que para ver se os termos, se o domínio discursivo, né, se o jargão, se não está, né, seria assim, uma leitura quase que politicamente correto. Então, não sei se nesse trabalho, Lísia, vocês passaram um pouquinho por isso, vocês sentiram, se vocês fizeram essa leitura sensível, né? Porque também é um livro onde tem vários textos, né, vamos dizer assim, várias áreas. Eu não sei, isso é só acho que o lugar da edição é esse lugar onde a gente aprende um pouco de tudo, né? Porque cai nas nossas mãos todos os tipos de texto, né? Então, nós vamos nos especializando com os jargões, os domínios discursivos. As meninas da Fiocruz, creio que trabalham muito com esse jargão, com esse domínio discursivo da área de saúde pública, né? Então, uma área científica bem determinada, como o Marcos disse que ele está na área também de ciências agrárias também, a gente vai acabando se especializando um pouco, né? E competindo também, né? Enfim, acho que o fórum é esse lugar para nós valorizarmos o lugar do revisor e do profissional do texto. Uhum. Porque a gente está competindo com jornalistas, a gente está competindo, né, com revisores, enfim. Então, acho que o fórum, acho que é um sucesso para a gente poder delimitar bem esse território e essa afirmação da profissionalização dos profissionais do texto, né? Algumas editoras, Elaine, né? Uhum. Algumas editoras, inclusive, grandes editoras que editam vários livros na área jurídica, então, às vezes existem revisores para cada linha, né? Exatamente porque eles vão se especializando nesse jargão que você está dizendo. Tem até a figura do revisor, do revisor técnico também, né? E o revisor de textos hoje, como foi apresentado aqui, ele não é só revisor. Sim. Na realidade, é esse trabalho em equipe, foi colocado, né? Uhum. Ele participa um pouco de tudo, ele conversa com tudo, porque quem lê mais o texto, né, mais profundamente, é o revisor, às vezes não é nem o editor. O editor, ele lê, mas já pensou se o editor for ler ele sozinho lê todos os livros? Não, ele confia na equipe de revisão, o editor, não é? E o revisor vai assumindo essas questões, porque a leitura do texto mais profundo, mesmo tendo um preparador, fica a cargo do revisor, que se mistura, como a gente estava dizendo, copydesk, que é preparador de texto, é revisor de primeira revisão, de segunda, de terceira, é a equipe que às vezes faz tudo, porque às vezes é uma equipe restrita, né? Espero que volte o concurso para revisores de texto, né? Não há mais, mas espero que haja, mas é um profissional que assume vários, e hoje, com as novas tecnologias,
que antes era assim, tinha o revisor do copydesk ou do original, revisão de original chamava, aí passava para um outro revisor, certo? Revisor, e aí tinha pessoa que diagramava, que montava, então eu vim da era do chumbo, porque não dá tempo para conversar. Mas imagine que eu tinha colegas que trabalhavam no chumbo e montavam um livrinho, né? Hoje em dia está muito fácil a revisão. É a revisão tipográfica. A tipográfica, que vinha, era linha por linha, então você corrigia para a fotocompositora, então você uma linha, aí o digitador errava na mesma linha, você tinha que... Hoje em dia não, a gente já resolve ali, não é? O revisor. Então tem essa facilidade, realmente. Mas a anotação profissional que as meninas... Fotocomposição. A anotação profissional que as meninas trouxeram para fazer a revisão de provas, né, a revisão final, é uma herança dessa revisão tipográfica, né, dessas notas. Mas aí depois de tudo pronto, né? Porque antes tinha o galeão. O galeão em tipografia vinha aquela enorme, galeão enorme, tipografia. Inclusive, a gente tinha até insalubridade, porque lava muitas mãos com a tinta, eles até insalubridade tinha. Então, hoje em dia, não, a gente faz tudo na tela do computador, entendeu? Quer dizer, mas tem, por um lado, eu acho melhor, né? Porque você já resolve algumas questões, já vai, realmente, você não vai depender, porque era assim, você apontava o problema no texto, aí ia para o linotipista, o fotocompositor, refazer aquele texto. Hoje em dia, você própria já refaz, entenderam? Então, nessas novas tecnologias, assim, vocês não vêm dessa era, mas eu venho. Então, nesse sentido, é muito, muito melhor, realmente. Só para quem quiser, né, rever isso e pensar e valorizar o trabalho de revisão, porque ele é conjunto com esses outros profissionais de edição. Eu achei interessante que Mariana e Lícia, né, foram pesquisar, por isso que eu digo que o revisor pesquisar sobre o problema de Libras, né, procuraram, né, se informar, isso é isso mesmo. Você vê, quer dizer, o que tem por um trabalho por trás de um bom trabalho de revisão, um trabalho de revisão de excelência. Né? Eu queria só responder rapidinho a professora Elaine sobre a questão do leitor sensível. Eu até anotei, também não tinha em mente a existência desse profissional, mas lá na fundação foi criado por uma servidora que era designer instrucional, ela pesquisa a acessibilidade em pesquisas de doutorado e tal, mestrado, e ela criou um núcleo de acessibilidade e inclusão. Não existia esse espaço na fundação e ela criou, creio que foi em 2019, é muito recente. Então, eles tiveram esse cuidado, eles estão trabalhando nas publicações, nas questões dos alunos, para a acessibilidade e a inclusão desde então. Eu acredito que eles tenham tido lugar nessa questão do leitor sensível nessa publicação, mas, assim, não saberia realmente como é que foi, se teve um leitor sensível especificamente. Ok, pessoal, então podemos terminar por agora, né? Porque o tempo já falta 15 para as 13 horas. Ok? Tudo bem? Sim. Podemos encerrar. A gente continua conversando em outros meios. Tá bom? Eu vou só falar, Augusta, eu vou deixar meu e-mail aqui, depois você me escreve que eu te passo algumas referências, tá? Obrigada, Elaine, obrigada. Tá bom, então. Boa tarde, né, para todos, já começando a tarde aí, mais tarde vocês com certeza procurem o link para assistir as mesas redondas, viu? Vão ser bem interessantes, vão tratar da invisibilidade do revisor e de empreendedorismo, é isso? Empreendedorismo é interessante, tá bom? Okay. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.